Ninguém nunca fala conosco. As suas pequenas mãos assinaram a confissão lentamente, como se até a esperança tivesse silenciado. Numa sala repleta de balões, risos e crianças a perseguir cores vivas, duas meninas com vestidos vermelhos iguais encostaram-se à parede, invisíveis à vista de todos. Os pais tiravam fotos. Os executivos brindavam com taças de champanhe. E a CEO que organizava a festa nunca olhou para as suas próprias filhas surdas, que assistiam à festa como fantasmas no seu próprio funeral. Ninguém as viu, e os poucos que viram não se importaram, exceto um pai solteiro, um zelador exausto empurrando um carrinho de limpeza. Vincent Parker. Ele sabia como era ser ignorado até desaparecer, e tinha todos os motivos para manter a cabeça baixa, evitar as memórias que a linguagem de sinais sempre trazia de volta à superfície. Mas algo nos olhos delas, aquela rendição silenciosa, atraiu-o para o outro lado da sala. Uma palavra, um gesto. Olá! Aquele pequeno sinal iria destruir 5 vidas danificadas e deixar a luz entrar. Antes de começarmos, diga-nos de onde está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. O corpo de Vincent gritava de exaustão enquanto esvaziava outro caixote do lixo perto das estações de atividades. 3 horas de sono, trabalho de construção das 7 da manhã até as 2 da tarde. Agora, este turno de emergência cobrindo a angariação de fundos anual da Whitmore Industries, porque Jerry tinha ligado para dizer que estava doente e Vincent precisava de cada dólar que pudesse juntar. O seu uniforme de zelador parecia pesado. As suas mãos doíam. Aos 35 anos, sentia-se com 70. O átrio tinha sido transformado num carnaval para crianças. Pintura facial, animais feitos com balões, jogos, um pequeno zoológico infantil no canto. Dezenas de crianças corriam descontroladamente, as suas risadas ecoando no teto de vidro. Os executivos da Whitmore Industries circulavam entre a multidão, apertando as mãos dos doadores, posando para fotos com as famílias. Toda a cena irradiava sucesso e alegria. Vincent mantinha a cabeça baixa, invisível. Era assim que ele preferia. Então ele as viu. Duas meninas pequenas sentadas no chão contra a parede oposta, joelhos encolhidos contra o peito, observando tudo com expressões que fizeram o peito de Vincent apertar. Gêmeas idênticas, talvez com 6 anos, com longos cabelos ruivos caindo sobre vestidos vermelhos. Elas ficaram perfeitamente imóveis enquanto o caos girava ao seu redor, crianças correndo sem olhar, adultos passando por elas como se fossem móveis. Vincent observou um grupo de crianças a correr, rindo. Os olhos das gêmeas seguiram-nas, esperançosas por um momento. Então as crianças desapareceram em direção à cabine de pintura facial, sem reconhecer a existência das meninas. Os rostos das gêmeas voltaram àquela terrível resignação. Os pés de Vincent se moveram antes que seu cérebro pudesse reagir. Carrinho abandonado. Ao se aproximar, ele percebeu os pequenos aparelhos nos ouvidos delas. Aparelhos auditivos. A compreensão o atingiu. Elas eram surdas. Todos os seus instintos lhe diziam para dar meia volta. Ir embora. Não se envolver. A linguagem de sinais significava lembrar-se de Evelyn, suas mãos voando durante as conversas, seu riso silencioso, a maneira como ela sinalizava "eu te amo" antes de dormir todas as noites. Significava lembrar-se de quem ele era antes que a dor enterrasse aquele homem vivo. Parou de andar. As suas mãos cerraram-se em punhos. Mas um dos gêmeos olhou diretamente para ele, e Vincent viu algo que destruiu todas as defesas que ele havia construído. Não apenas solidão, mas aceitação da solidão. Essas crianças já haviam aprendido que não importavam. O que Evelyn faria? O pensamento atingiu-o como um golpe físico. A sua esposa sentar-se-ia com elas, faria-as rir, lembrar-lhes-ia que valiam a pena ser vistas. Vincent respirou profundamente, tremendo. Quando é que se tinha tornado alguém que se afastava de crianças que precisavam exatamente do que ele podia dar? Sentou-se no chão ao lado delas, ignorando as dores nas costas e os olhares dos executivos que provavelmente se perguntavam por que razão o zelador estava sentado com convidados. Ambas as meninas assustaram-se, com os olhos arregalados de surpresa por um adulto se ter realmente aproximado. As mãos de Vincent pareciam enferrujadas ao formar sinais que ele não usava há 3 anos. Mas a memória muscular assumiu o controle. Olá, meu nome é Vincent. Quais são os vossos nomes?
As gêmeas ficaram boquiabertas. Elas se entreolharam, confirmando que estavam realmente vendo aquilo, um adulto falando a língua delas. Lentamente, a menina à esquerda respondeu, com as mãos pequenas hesitantes. Eu sou Sky. Esta é Moon. São nomes lindos. Por que estão sentadas aqui sozinhas? As mãos de Moon moveram-se com uma naturalidade comovente. Ninguém fala conosco. Nunca falam. As palavras ou sinais atingiram Vincent como uma marreta. Essas crianças de 6 anos tinham aceitado a invisibilidade como a sua condição permanente. Hoje não. Bem, eu falei convosco, sinalizou Vincent, sentindo algo a abrir-se no seu peito, algo que mantinha trancado há 3 anos. E tenho uma pergunta importante. Sabem por que os elefantes nunca esquecem? Os gêmeos abanaram a cabeça, confusos, mas curiosos, porque ninguém lhes dizia nada que valesse a pena esquecer. Era uma piada terrível, do tipo que Vincent costumava contar aos seus alunos de ASL para quebrar o gelo quando era professor, quando era outra pessoa completamente diferente. Mas o rosto sério de Moon abriu-se num pequeno sorriso. Os olhos de Sky iluminaram-se como se alguém tivesse ligado um interruptor. Isso é ridículo, sinalizou Sky. Mas ela estava a sorrir. Acham isso ridículo? Esperem até verem o meu pai dançar. Antes que eles pudessem responder, Vincent começou a fazer os movimentos mais embaraçosos que conseguia fazer sentado. Movimentos exagerados com os ombros, acenos ridículos com as mãos, uma versão sentada do Running Man. Os gêmeos ficaram chocados por um momento. Depois os seus rostos transformaram-se. Risadinhas, depois risadas silenciosas. Os seus pequenos corpos a tremer de alegria. Vincent continuou. Contou-lhes sobre a vez em que tentou ensinar linguagem de sinais a um cão, e o cão apenas lambeu as suas mãos. Fingiu ser um pinguim confuso tentando voar. Fez caretas engraçadas que fizeram Moon segurar a barriga. Pela primeira vez em 3 anos, as mãos de Vincent não pareciam pesadas. Pareciam certas. A comoção atraiu todos os olhares. Os pais pararam no meio da foto. As crianças congelaram com os pincéis nas mãos. Na periferia da celebração, um único zelador exausto, Vincent Parker, pai solteiro, tinha 2 meninas com vestidos vermelhos iguais curvadas de tanto rir. O riso delas soava claro, alto, ecoando pelo corredor acima dos balões e da conversa, mesmo que elas próprias não pudessem ouvir o som. As suas tranças balançavam, os ombros tremiam. O riso voava como faíscas brilhantes no ar. Todos os olhos se voltaram. A equipa do evento sussurrava entre si, apontando para o outro lado do átrio. Megan Whitmore ficou paralisada no meio de uma frase, a sua proposta a um potencial investidor morrendo nos seus lábios. Ela estava tão concentrada em fechar este negócio, em manter a empresa que o seu falecido marido tinha construído, em manter tudo sob controle, porque o controle era a única coisa que a impedia de desmoronar completamente. Mas agora as suas filhas, a sua preciosa lua e céu, estavam a rir. Riam-se de verdade, como não faziam desde o acidente, 18 meses atrás, que matara o pai delas e lhes tirara a audição, deixando as vozes delas silenciosas desde então. Megan observou aquele zelador a comunicar-se fluentemente, com expressões animadas e calorosas. Observou as filhas a brilharem como estrelas, as mãos a voarem na conversa, os rostos a irradiarem pura alegria. Ele estava a fazer o que ela deveria estar a fazer, o que ela não conseguiu fazer, apesar de todos os tutores, aulas e terapeutas caros. A vergonha queimava o seu peito como ácido. O investidor disse algo. Megan não ouviu. Ela se desculpou e caminhou em direção às suas filhas, os seus saltos batendo no chão polido a cada passo. Vincent percebeu que ela se aproximava de uma mulher alta, vestindo um terno de grife que provavelmente custava mais do que o seu aluguel mensal. Seu longo cabelo castanho estava perfeitamente penteado, seu rosto cuidadosamente composto. Quando ela chegou perto delas, as risadas de Moon e Sky diminuíram. Elas se sentaram mais eretas, a alegria delas diminuindo. Isso disse a Vincent tudo o que ele precisava saber sobre o relacionamento delas. Você fala a linguagem de sinais, disse Megan, sem ser uma pergunta. Sim, senhora. Eu só estava fazendo companhia para elas. Elas são minhas filhas. A voz de Megan estava tensa. Eu não as via rir assim há não sei quanto tempo. A culpa nos seus olhos era inconfundível. Vincent reconheceu-a.
Ele via a mesma coisa no espelho do banheiro às 3 da manhã, quando se perguntava se estava a falhar com Elijah. São crianças maravilhosas, disse Vincent baixinho. Inteligentes, engraçadas. Só precisavam de alguém com quem conversar. Eu deveria ser capaz de fazer isso. As palavras saíram cruas. Vincent começou a responder, mas Megan abanou a cabeça. Preciso de falar consigo depois do evento. Por favor. A angariação de fundos terminou às 7 horas. Vincent estava a recolher os seus materiais quando Megan apareceu na porta do armário de armazenamento. Ela tinha perdido a máscara de CEO confiante. Agora, ela apenas parecia cansada. Podemos conversar por 5 minutos? Eles acabaram num canto tranquilo da sala de descanso dos funcionários. Megan sentou-se à frente de Vincent, os dedos entrelaçados, um gesto nervoso que a fazia parecer humana, em vez de intocável. O meu nome é Megan Whitmore. Sou a proprietária desta empresa. Aquelas meninas, Moon e Sky, são minhas filhas. Vincent acenou com a cabeça, esperando. Há 18 meses, o meu marido estava a levá-las para casa depois de uma festa de aniversário. Um pneu furou na autoestrada. A voz dela tremia. James não sobreviveu. As meninas estavam no banco de trás. O impacto danificou quase completamente a audição delas. Ela engoliu em seco. Elas ainda conseguem usar as vozes, mas, depois do acidente, mal tentam. As palavras doem. Falar lembra-as do que perderam. Então, agora, elas principalmente comunicam-se por sinais e riem quando se sentem seguras o suficiente para deixar a alegria escapar. Sinto muito, disse Vincent, sinceramente. Ele conhecia aquele peso, a forma como a perda comprimia o peito, até que respirar parecia um luxo que não se merecia. A minha esposa morreu há 3 anos, falência cardíaca. Ela tinha 36 anos e o seu coração simplesmente parou. No meio de uma tarde de terça-feira, enquanto preparava o almoço. A memória ainda era dolorosa. Chegar em casa e encontrar paramédicos na cozinha. Evelyn no chão, Elijah a gritar nos braços do vizinho. Ela era surda desde o nascimento. Nós comunicávamos inteiramente em linguagem de sinais. Eu era professor de ASL no centro comunitário. Foi assim que nos conhecemos. Ela veio a um workshop que eu estava a ministrar. Construímos toda a nossa vida em torno dessa linguagem. Megan perguntou suavemente. Eu me demiti 3 meses depois que ela morreu. Não conseguia mais fazer isso. Cada sinal me lembrava as mãos dela. Cada gesto parecia reabrir uma ferida que não cicatrizava. Ele apontou para o seu uniforme de zelador. Aceitei esses empregos. Construção durante o dia, zeladoria à noite. Há 3 anos que faço isto. Mas hoje paraste. Vincent pensou no riso de Moon e Sky, em como as suas mãos se tinham sentido bem pela primeira vez desde que Evelyn morrera. Sim, acho que sim. Megan inclinou-se para a frente. Quero contratar-te para me ensinar linguagem gestual como deve ser. Para me ensinar a comunicar com as minhas filhas como fizeste hoje. Pagarei o que quiseres. Vincent começou a recusar automaticamente, mas parou, pensando realmente sobre isso. Hoje, quando se sentou com aquelas meninas, não sentiu a dor esmagadora que esperava. Em vez disso, sentiu-se conectado a algo bom. A memória de Evelyn sem a dor a afogar tudo o resto. A paixão que outrora tinha pelo ensino. Ao homem que costumava ser. Talvez fugir não estivesse a ajudar. Talvez honrar Evelyn significasse fazer o que ela mais amava. Ajudar as pessoas a comunicar, construir pontes, fazer com que as crianças surdas se sentissem vistas. Talvez fosse hora de parar de se punir por ter sobrevivido. Não quero o seu dinheiro, mas vou ensinar-lhe. Todas as noites, antes do meu turno da noite, das 20 às 22, 2 horas. O alívio inundou o rosto de Megan. Obrigada. Muito obrigada. Uma condição. Traz o Moon e o Sky para as aulas. Não se trata apenas de aprender sinais. Trata-se de reconstruir a ligação entre vocês os três. Lágrimas escorrem pelas bochechas de Megan. Está bem. Sim, estaremos lá. Naquela noite, Vincent foi para casa, para o seu pequeno apartamento, e encontrou Elijah a dormir no sofá, com um livro aberto no peito. A sua vizinha, a Sra. Chen, tinha entrado para cuidar dele, como fazia todos os dias. Abençoada seja. Vincent acordou Elijah gentilmente. Elijah piscou para ele, com o cabelo castanho arrepiado em ângulos estranhos. Pai, estás bem? As mãos de Vincent se moveram lentamente, hesitantes, formando sinais que ele não usava com o filho há 3 anos.
Conheci duas meninas hoje. Elas me lembraram que a tua mãe gostaria que eu parasse de ter medo. Vou começar a ensinar linguagem de sinais novamente. Os olhos de Elijah arregalaram-se. Então, com lágrimas a escorrerem pelo rosto, ele respondeu em sinais. A mãe ficaria feliz. Vincent abraçou o filho. Ambos choravam, finalmente permitindo-se lembrar não apenas a dor da perda, mas a beleza do que tinham tido. A aula começou na semana seguinte. Megan chegou a Whitmore Industries às 8 em ponto, com Moon e Sky, que praticamente saltaram quando viram Vincent à espera na sala de conferências. A primeira sessão foi estranha. Megan teve dificuldade com as posições das mãos, confundindo sinais semelhantes, esquecendo movimentos que havia praticado em casa. As suas filhas observavam com surpresa paciente, claramente chocadas por a mãe estar realmente a tentar. Mas ela continuou a aparecer todas as noites. Às vezes, diretamente de reuniões importantes, ainda com os seus fatos elegantes, outras vezes com roupas casuais, tendo saído mais cedo do trabalho para ir buscar as meninas ela mesma, em vez de enviar a ama. Vincent observou a sua transformação. A máscara rígida de CEO rachava ainda mais a cada aula. Ela ria dos seus próprios erros. Iluminava-se quando conseguia sinalizar uma frase completa. Mais importante ainda, começou a ver realmente as suas filhas, não como problemas a resolver, mas como as crianças engraçadas, inteligentes e amorosas que eram. Moon ensinou-lhe o sinal para a borboleta porque Megan mencionou que sentia a falta das borboletas do antigo jardim. Sky fez sinais de piadas que Vincent lhe tinha ensinado, fazendo a mãe rir até as lágrimas correrem pelo rosto. Durante a terceira semana, enquanto praticavam, as pequenas mãos de Sky moviam-se deliberadamente. Mamã, estás a melhorar. O rosto de Megan ficou triste. Desculpa ter demorado tanto tempo. Não faz mal. Moon fez o sinal. Agora estás aqui. Após 4 semanas de aulas, a vizinha de Vincent, a senhora Mary, ligou com más notícias. Ela tinha caído e torcido o tornozelo. Precisava de descansar por alguns dias. Vincent ficou preocupado. Ele não podia faltar ao trabalho. Elijah não podia ficar sozinho em casa. Traga-o com você, disse Megan quando ele explicou antes da aula daquela noite. As meninas têm perguntado por ele. Vincent hesitou. Ele tinha mencionado Elijah durante as aulas. As gêmeas estavam sempre curiosas, fazendo perguntas em linguagem de sinais sobre como ele era, quantos anos tinha, se também sabia linguagem de sinais. Mas levá-lo parecia misturar sua vida pessoal conturbada com essa nova e frágil situação. Vincent, Megan disse gentilmente. Tudo bem. Sério, traga-o. Então, naquela noite, Vincent chegou com Elijah a reboque. O seu filho segurava nervosamente as alças da mochila, com os olhos arregalados enquanto atravessavam o átrio reluzente com o seu chão de mármore e obras de arte caras. Pai, este lugar é muito chique, sussurrou Elijah. Espera até veres a sala de conferências, disse Vincent, tentando soar confiante, embora o seu coração estivesse a bater forte. E se as crianças não se derem bem? E se isto for um erro? Quando entraram, Moon e Sky já estavam lá a praticar a soletração com os dedos. As duas gêmeas olharam para cima e arregalaram os olhos ao verem o rapaz de cabelo castanho curto ao lado de Vincent. Este é o meu filho, Elijah, sinalizou Vincent, empurrando gentilmente o filho para a frente. Elijah, estas são as meninas de quem te falei. Moon e Sky. Elijah ficou paralisado e o peito de Vincent apertou-se. O seu filho não tinha interagido muito com outras crianças desde que Evelyn morrera. Ele se tornara calado, retraído, passando a maior parte do tempo sozinho, lendo ou desenhando. E se fosse isso? As mãos de Elijah se moveram lentamente, com cuidado, formando sinais que Vincent não o via usar há anos. Olá, meu nome é Elijah. Prazer em conhecê-las. Os rostos de Moon e Sky explodiram de surpresa e alegria. Tu sabes linguagem de sinais? Sky sinalizou animadamente. A minha mãe me ensinou. Elijah sinalizou de volta. E Vincent viu os olhos do filho brilharem. Ela era surda como tu. Um momento de silêncio pesado, compreensão que apenas crianças que perderam os pais poderiam compartilhar. Então Moon se levantou e caminhou até Elijah, olhando para ele com olhos sérios. O nosso pai também morreu, num acidente de carro. O coração da minha mãe parou de funcionar.
Sinto saudades dela todos os dias. Vincent olhou para Megan e viu lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. Ambos os pais observavam os seus filhos a conectarem-se através de uma dor partilhada, de uma forma que era ao mesmo tempo comovente e bela. Então Sky juntou-se a eles e, de repente, começou a fazer sinais que fizeram o rosto de Elijah iluminar-se. Querem ver-nos fazer paradas de mãos? Temos praticado. O rosto de Elijah iluminou-se. Eu também consigo fazer parada de mãos. Assim, de repente, o peso desapareceu. As três crianças foram para o espaço aberto. E, de repente, estavam a tentar fazer parada de mãos, rindo. Moon e Sky silenciosamente. Elijah em voz alta, competindo para ver quem conseguia manter a posição por mais tempo. Vincent e Megan abandonaram completamente o plano de aula e ficaram apenas a observar, maravilhados. Eu também consigo fazer roda, sinalizou Elijah quando todos caíram no chão sem fôlego. Mostra-nos, Moon sinalizou ansiosamente. Elijah demonstrou uma roda instável que não ficou bem reta, mas ganhou aplausos entusiásticos. Então Sky quis tentar e Moon insistiu que ela poderia fazer melhor. E de repente todos estavam a se revezar, rindo das falhas, comemorando os sucessos. Não o vejo assim há 3 anos, Vincent disse baixinho para Megan. Ele tem estado tão triste, tão retraído. Achei que talvez fosse assim que ele era agora. Eles não têm amigos desde o acidente, respondeu Megan, com a voz embargada pela emoção. As outras crianças da escola não sabem como falar com eles. Eles almoçam sozinhos, brincam sozinhos. Achei que talvez fosse assim que as coisas fossem. Eles observaram Elijah ensinar Moon e Sky um jogo de palmas. As mãos das 3 crianças moviam-se em padrões complicados, tropeçando, rindo, tentando novamente. O teu pai é engraçado, Moon sinalizou para Elijah. Ele contou-nos uma piada sobre elefantes. O meu pai conta piadas péssimas, Elijah sinalizou de volta sorrindo. Querem ouvir a pior? Os gêmeos acenaram com a cabeça ansiosamente. Por que é que a bicicleta caiu? Porque estava muito cansada. Moon e Sky gemeram e riram simultaneamente, e Elijah parecia tão orgulhoso que o coração de Vincent quase explodiu. Então Sky ficou séria. Tu falas com a tua mãe? Mesmo assim, apesar de ela ter partido. O sorriso de Elijah desapareceu, mas ele acenou com a cabeça. Às vezes, à noite, conto-lhe como foi o meu dia. O pai diz que não faz mal, que ela ainda me consegue ouvir de alguma forma. Também falamos com o nosso pai. Moon fez sinais. A mãe diz que ele está a cuidar de nós. Talvez eles estejam juntos lá em cima. Talvez agora sejam amigos. A simplicidade e a esperança disso, de que os pais perdidos deles pudessem ser amigos em algum lugar, fez com que Vincent e Megan se virassem para enxugar os olhos. À medida que a noite avançava, as 3 crianças ficaram inseparáveis. Trocaram as suas cores favoritas. Elijah, azul. Moon, roxo. Sky, amarelo. Comidas favoritas? Acordo unânime de que pizza era a melhor. Animais favoritos? Um longo debate entre golfinhos, tigres e pinguins. Elijah pode voltar da próxima vez? Moon perguntou à mãe, com o rostinho cheio de esperança. Megan olhou para Vincent, que acenou com a cabeça. Acho que isso pode ser arranjado. Quando chegou a hora de partir, as 3 crianças se abraçaram para se despedir. Sky abraçou Elijah por mais tempo, fazendo-o corar. Enquanto Vincent e Elijah caminhavam para o estacionamento, o filho dele colocou a mão na de Vincent, algo que não fazia desde os 5 anos. Pai, disse Elijah baixinho, aquelas meninas são muito simpáticas. Podemos vê-las novamente? Não apenas nas aulas. Vincent olhou para o seu filho, para a esperança que brotava nos seus olhos, para o sorriso tênue ainda nos seus lábios. Sim, amigo, com certeza que podemos. Naquela noite, depois de Elijah adormecer, Vincent sentou-se na sala escura e chorou, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Lágrimas de alívio, de gratidão, de algo que parecia perigosamente próximo da esperança. O seu filho tinha rido hoje, tinha feito amigos, tinha se lembrado da mãe sem se afogar na tristeza. Talvez ambos estivessem finalmente a aprender a viver novamente. Depois daquela noite, tudo mudou. Elijah passou a ir a todas as aulas, e as aulas evoluíram para algo mais. Tempo em família. Megan começou a trazer o jantar, e todos comiam juntos na sala de conferências. As crianças conversavam em linguagem de sinais, enquanto os adultos observavam com o coração cheio.
Vincent começou a recusar turnos na construção civil. O dinheiro estava mais curto, mas Elijah precisava mais da presença dele do que ele precisava de dinheiro extra. E quando Megan descobriu, ela não apenas ofereceu dinheiro a ele, mas criou um emprego de verdade. Coordenador de ASL para o novo programa de acessibilidade da Whitmore Industries. É um emprego de verdade, disse ela quando Vincent tentou recusar. Salário, benefícios, seguro de saúde, horário regular. Você desenvolve programas de formação, trabalha com o nosso departamento de RH, ajuda-nos a tornar-nos um local de trabalho verdadeiramente inclusivo. Megan, não posso. Sim, você pode e deve, porque é bom nisso, Vincent. Você é bom a construir pontes e merece estabilidade. Elisha merece um pai que não esteja sempre exausto. Então Vincent aceitou. Pela primeira vez em 3 anos, ele podia respirar, podia estar presente para o seu filho, podia dormir mais de 3 horas por noite. O romance entre ele e Megan cresceu gradualmente, como a primavera após um inverno brutal. Conversas tranquilas depois que as crianças adormeciam durante as noites de cinema na casa de Megan. Encontros para tomar café que deixaram de ser sobre linguagem de sinais e passaram a ser sobre tudo o mais. Olhares furtivos através das mesas de conferência. Mãos que se tocavam quando ambos alcançavam o mesmo material didático. Nenhum dos dois apressou as coisas. Ambos já tinham sido casados antes. Ambos carregavam fantasmas que mereciam respeito. Mas, lentamente, com cuidado, construíram algo novo. 5 meses após a primeira angariação de fundos, estavam todos na casa de Megan num sábado à noite. As crianças estavam na sala de estar. Elijah ensinava Moon e Sky um jogo de cartas complicado, enquanto elas lhe ensinavam um jogo de tabuleiro que adoravam. Megan estava na cozinha e Vincent se viu parado na porta, observando seu filho rir com os gêmeos. Pela primeira vez em 3 anos, ele se sentiu completo, não curado. O luto não funcionava assim. A ausência de Evelyn sempre seria um ponto sensível em seu coração. Mas ele havia parado de fugir disso. Ele havia aprendido a carregar isso junto com a nova alegria que preenchia sua vida. Megan apareceu ao lado dele, deslizando a mão na dele. Feliz, ela sinalizou com a mão livre. Sim? Vincent sinalizou de volta. Finalmente, naquela noite, depois que as 3 crianças adormeceram nos sacos de dormir na sala de estar, após uma noite improvisada de cinema com tema de acampamento, Megan e Vincent sentaram-se na varanda dos fundos, sob as estrelas. Nunca pensei que sentiria isso novamente, sussurrou Megan. Completa. Eu também não. Mas talvez seja assim que sejam as segundas oportunidades. Não substituir o que perdemos, mas construir algo novo ao lado dessas memórias. Megan encostou a cabeça no ombro dele. O James teria gostado de ti. A Evelyn teria adorado-te. Provavelmente teria me batido se soubesse que eu andava a fugir da linguagem gestual há 3 anos. Megan riu baixinho. Ela parece ter sido incrível. Ela era, e o James também, pelo que me contaste. Acho que eles ficariam felizes por nos termos encontrado. Eles sentaram-se num silêncio confortável, ouvindo os grilos e o tráfego distante. 2 pessoas quebradas que, de alguma forma, conseguiram encaixar os seus pedaços irregulares de uma maneira que funcionou. 24 meses depois daquela angariação de fundos, Vincent estava no quintal de Megan, vestindo um fato que, pela primeira vez, lhe servia bem, com o coração a bater forte enquanto os convidados se sentavam em filas organizadas. Elijah estava ao lado dele com um fato a condizer, brincando com a gravata. Estás nervoso, pai? Perguntou Elijah em linguagem gestual. Aterrorizado, respondeu Vincent. Honestamente, tudo bem. Apavorado, porém. Moon e Sky apareceram com vestidos rosa combinando, carregando pequenos buquês, seus rostos brilhando de emoção. Elas ocuparam seus lugares do outro lado e então a música começou, suave e doce. Megan apareceu no final do corredor com um vestido branco simples, carregando flores silvestres, seu rosto radiante com uma felicidade que levou 2 anos para ser construída, mas que valeu cada momento. A cerimônia foi curta e doce. O oficiante falou, mas Vincent mal ouviu as palavras. Ele estava ocupado demais olhando para Megan, para os seus 3 filhos que estavam como testemunhas, para essa família impossível que eles construíram a partir de pedaços quebrados. Quando chegou a hora dos votos, e as mãos de Megan se moveram em linguagem de sinais, enquanto ela falava em voz alta, com voz firme e clara. Vincent,
Você me ensinou que aparecer é um ato de coragem, que aprender a língua de alguém, realmente aprender, é um ato de amor. Devolvas-me as minhas filhas e deste-lhes o amigo de que precisavam em Elijah. Deste-nos a todos permissão para lamentar o que perdemos, ao mesmo tempo que escolhemos construir algo bonito. As mãos de Vincent tremiam enquanto assinava os seus votos. Megan, ensinaste-me que fugir da dor não a torna menos dolorosa. Apenas faz com que também se perca as coisas boas. Tu e as tuas filhas lembraram-me que as minhas mãos foram feitas para construir pontes, não para afastar as pessoas. Devolvas o sorriso ao Elijah. Deste a todos nós uma razão para deixar de apenas sobreviver e começar a viver novamente. O oficiante declarou os casados e, enquanto eles se beijavam, 3 crianças ficaram ao lado, assinando "Eu amo-te" em perfeita uníssono. Elijah, Moon, Sky, irmãos em todos os aspectos que importavam. Na recessão, enquanto o sol se punha e as luzes cintilavam no céu, Vincent observava as 3 crianças a correr pelo jardim, brincando à apanhada e rindo. Megan estava ao lado dele, com a mão na sua, ambos maravilhados com a beleza impossível daquele momento. Há 2 anos eu era invisível, disse Vincent suavemente. Apenas um zelador a empurrar um carrinho, tentando não lembrar-me de quem eu costumava ser. Há 2 anos eu estava a afogar-me, tão concentrado em controlar tudo que não conseguia ver, que as minhas filhas também estavam a afogar-se. E agora, sorriu Megan, agora estamos exatamente onde devemos estar. Vincent pensou naquela angariação de fundos, nas 2 meninas sentadas invisíveis contra uma parede, na escolha que fez de se aproximar em vez de se afastar. Em como um simples olá em linguagem gestual, abriu 5 vidas quebradas e deixou a luz entrar. Todos estavam destroçados, todos estavam perdidos. Mas, de alguma forma, ao encontrarem-se, descobriram que os pedaços quebrados podiam encaixar-se de maneiras ainda mais bonitas do que antes. Não porque tivessem esquecido o que perderam, mas porque escolheram honrar essas perdas vivendo plenamente, amando corajosamente e lembrando-se de que, às vezes, a coisa mais poderosa que se pode fazer é deixar de ser invisível para si mesmo e para os outros que precisam de alguém que finalmente os veja. À medida que a tarde se transformava em noite, Vincent puxou as 3 crianças para um abraço em grupo. Os braços de Megan envolveram todos eles, e ele sentiu a presença de Evelyn como um sussurro ao vento. Não triste, não ausente, apenas silenciosamente orgulhosa. Fizeste bem, ele quase podia ouvir o seu sinal. Todos vocês fizeram tão bem. E pela primeira vez desde aquela terça-feira terrível, há 4 anos, quando o coração dela parou de bater, Vincent permitiu-se acreditar que era verdade. Se esta história tocou o seu coração da mesma forma que tocou o meu, se ela o lembrou de que segundas oportunidades existem, que estar quebrado não significa estar além do reparo, que às vezes tudo o que alguém precisa é ser visto, por favor, não deixe que ela termine aqui. Deixe que ela o lembre de que a gentileza ainda importa, que a compaixão ainda muda vidas e que a esperança nunca é desperdiçada. Inscreva-se e faça parte da nossa família Soul Lift Stories, onde cada história eleva o espírito e nos lembra que a luz sempre encontra o seu caminho de volta. E se este momento o emocionou, partilhe-o, porque às vezes partilhar esperança é a coisa mais gentil que podemos fazer.